Antiga ou ultrapassada? O que é a Escritura Sagrada? Muitos vão dizer que a Escritura é ultrapassada, é vencida, que a moral que nela está registrada, aquela que entendemos que Deus exige do seu povo, é coisa para outra época, que agora as coisas têm que ser diferentes. Vamos estudar sobre isso? Vamos ver o que Deus tem a nos dizer a respeito da validade da sua palavra? Vamos fazer isso nessa orientação para o culto doméstico que você passa a acompanhar agora. Deus abençoe a sua vida. Pega a sua Bíblia, apresente-se diante de Deus em nome do Senhor Jesus e vamos cultuá-lo com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Adoremos ao Senhor. Esta aí é a ordem dos trabalhos. Você pode verificar que nós vamos ter 2 leituras bíblicas iniciais, vamos ter 2 cânticos, ambos com o grupo Vencedores por Cristo, de longa data atrás. Vamos orar ao Senhor e vamos estudar a sua palavra. Você é convidado a participar. Vamos iniciar o culto ao Senhor lendo a sua palavra. Abra, por favor, a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Serão muitas as passagens bíblicas a serem lidas durante esta orientação para o teu culto, aí em casa, onde quer que você esteja. É preciso que você tenha a Bíblia na mão. Por favor, empenhe-se por isso. Pegue lá, abra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E ali, então, acompanhe a leitura dos versículos 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tendo esse ministério, pela misericórdia que lhe foi dada, ele então não se abate, não desfalece. Ao contrário, ele rejeita as coisas vergonhosas. E então, diz o apóstolo, não anda com astúcia, não adultera a palavra de Deus. Este é um ponto muito importante a destacar nessa leitura. Sem astúcia, sem adultério, diante da palavra de Deus. É preciso que nós estejamos atentos para isso. Porque aqueles que com astúcia adulteram a palavra de Deus, o fazem para se promover, para promover o homem, para promover as pessoas, para alcançá-las de um modo contrário ao que a Escritura requer. É preciso que nós estejamos atentos. Por quê? Porque a palavra de Deus é pregada para exaltar a Cristo Jesus. Veja o verso 5. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. É por amor a Ele que servimos a igreja. É por amor a Ele que os pastores servem a igreja, que os pregadores devem servir aos irmãos, e nunca por amor a si mesmos
ou por amor primariamente aos irmãos. Tudo é feito com o Senhor como o alvo, como a régua, como padrão do nosso amor. E evidentemente que para isso é preciso que sigamos as Escrituras. Mas eu peço que você também abra mais um texto, por favor, lá na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, logo no seu primeiro capítulo. Qualquer carta tem a sua diretriz anunciada nos seus primeiros versos. Aqui vai se referir o autor da carta a isto que ele apresenta de saída na sua saudação. Aqui estarão os princípios que serão trabalhados. E diz aqui Paulo a Tito e a nós, no capítulo 1 dessa carta, versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez temos aqui Paulo dizendo que o seu ministério é para Deus, é conforme o que Deus revelou, é para a glória do próprio Deus, porque é a Ele que ele serve, e sendo enviado por Jesus Cristo, prega a palavra anunciada por Cristo. Por isso ele vai dizer no versículo 2 que ele fala da palavra do Deus que não pode mentir. No versículo 1 ele já havia dito que o seu empenho em favor dos eleitos de Deus para o pleno conhecimento da verdade. E no 3 ele vai dizer que no tempo certo foi-lhe entregue a palavra mediante a pregação da vontade de Deus. É preciso que nós atentemos para o valor que a palavra tem para os autores das Escrituras. Logo, o valor que a palavra tem para aquele que a revelou, o próprio Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a graça de valorizarmos adequada e corretamente a Sua palavra, não adorarmos a palavra, não idolatrarmos a palavra, mas termos na Bíblia Sagrada a revelação de Deus, a quem adoramos segundo a revelação que Ele nos deu, e é a Bíblia Sagrada. Portanto, a nossa oração será por pedido de perdão de pecados pelas vezes que desconfiamos da Escritura e pedido de fidelidade. Senhor, faz-nos fiéis a Ti, sendo fiéis à Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos orar? Pause o vídeo. Ore a Deus. Até a morte, em morte de cruz, se
Vejamos a pregação da palavra de Deus, a pregação que exalta a Cristo, o Senhor. No último vídeo de orientação para o culto doméstico, nós estudamos algo sobre a necessidade da reforma. E vimos que o cristianismo segue o padrão do próprio Senhor Jesus para a expansão do Evangelho. O cristianismo não trabalha conforme o método de Júlio César, dividir para conquistar. O cristianismo não trabalha segundo o método do Império Romano no IV século, quando, vendo que não podia vencer o cristianismo, resolveu tomá-lo para si. E ao invés então de dividir para conquistar, unificou para conquistar. E com isso o cristianismo absorveu toda aquela doutrina espúria, falsa, das falsas religiões, das religiões pagãs, das culturas que imaginavam alcançar uma divindade conforme os seus próprios interesses. Isso entrou no cristianismo. Naquela época, religião oficial. Isso distorceu a fé cristã. Algo do cristianismo permaneceu ainda porque a Escritura Sagrada foi preservada. E muitos ainda com acesso a ela se movimentavam em favor da restauração da igreja, até que em dado momento, pela graça de Deus, aconteceu a reforma, com o renascimento e a volta dos estudiosos aos textos, às fontes. Não foram buscar apenas os textos da antiguidade clássica, foram buscar também os textos da antiguidade escritural, foram buscar o grego do Novo Testamento, o hebraico e aramaico do Antigo Testamento, e estudando a palavra viram com toda a clareza que a igreja estava desviada. O que fazer então? Anunciar a necessidade de reforma. E uma vez anunciada essa necessidade e rejeitada pela igreja oficial, pela igreja instituída, restava a igreja verdadeira, a igreja daqueles que realmente criam em Deus segundo as Escrituras, que se afastassem dela. E então aconteceu a divisão. E a Igreja Católica Apostólica Romana seguiu o seu caminho, e uma outra igreja, com caráter nacional em vários países europeus, começou a ser organizada a partir da fé nas Escrituras. Sim, ainda com problemas, porque os homens, nós participávamos dela, mas tínhamos o padrão agora restaurado, voltando os olhos para as Escrituras. E mais uma vez então, com auxílio de panfletos, mas com a comunicação do Evangelho de um para um e para pequenas e médias congregações, continuou sendo pregada a Escritura Sagrada, e a reforma reassumiu aquela estratégia do Senhor Jesus Cristo de ir pelo mundo anunciando o Evangelho, anunciando para as pessoas que elas deveriam guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, fazendo discípulos. Ao longo daquilo nós vimos também, naquele encontro virtual da semana passada, que juntamente com esse aflorar do Evangelho, também houve a manifestação de outras ciências, e que, rejeitando o Deus verdadeiro, fizeram o seu próprio caminho, valorizando o homem, rejeitando a Deus e influenciando com isso mais uma vez a igreja. E a igreja, que brotava da reforma pela graça de Deus, começou a se sentir influenciada por aquele humanismo antropocêntrico, ateísta, por incrível que possa parecer. E então a igreja adotou para si essa valorização do homem, a valorização daquilo que satisfaça o homem, abandonando de maneira crescente o ensino das Escrituras e adotando para si os conceitos que os homens mesmos elaboravam. Isto se desenvolveu a tal ponto que chegamos aos dias de hoje. A reforma tem ainda os seus representantes, aqueles que voltam-se para as Escrituras, mas ainda há, e cada vez há mais, pessoas que trabalham contra as Escrituras,
dizendo que elas não têm mais o valor que os reformadores entendiam que elas tinham, que aqueles primeiros pais, os pais apostólicos, os próprios apóstolos e o Senhor Jesus diziam que ela tinha a Escritura, a palavra de Deus. Foi assim durante todo esse tempo, é assim hoje. Ainda hoje nós temos pessoas que acusam levianamente a palavra de Deus de algo ultrapassado. Dizem que a palavra de Deus não tem mais valor para os nossos dias. E vão usar, como alguns utilizam, o texto de Paulo a Tito. E recentemente alguém pegou a Bíblia, abriu na epístola de Paulo a Tito, abriu o seu capítulo 2, leu o versículo 1, onde está escrito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, e fez questão de denegrir, esvaziar, se opor a este conceito de sã doutrina que está aqui, dizendo que eram apenas os ensinos, as tradições pertinentes à época e que não cabiam mais para os nossos dias e que não podiam ser tratadas como coisas fixas, doutrinárias, mas sim como ensinos para aquele momento. Estes faziam então aquilo que há pouco pudemos ver na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, adulteravam as Escrituras. Mas vejam, ao dizer adulteravam, eu preciso corrigir o meu tempo verbal e dizer que ainda adulteram. E como a igreja é sempre agredida por falsos profetas, sempre será agredida no futuro também. Haverá falsos profetas em todo o tempo em que a igreja esteja na terra, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Ninguém se assuste então, falsos profetas famosos ou de esquinas, escondidos, ou muito vultosos, chamativos, muito populares, sempre estarão contra a igreja. A igreja precisa permanecer forte contra os ataques externos, aqueles que odeiam a Deus e odeiam a igreja, e contra ataques internos, de pessoas que também odeiam a Deus e odeiam a igreja, mas dizem que o amam, e dizem que amam a igreja, mas fazem estas coisas minando a verdade, priorizando o homem, tentando agradar as pessoas e esquecendo-se que é a Deus o culto e é para Deus que nós vivemos. Por isso, ao olharmos para as Escrituras, nós vamos verificar que há nelas a afirmação da sua preciosidade. E vamos verificar também nelas que se existe então um fundamento doutrinário, coerentemente é necessário também haver uma prática correspondente àquela doutrina. Pensando assim, então, nós avançamos para dizer que o fundamento da igreja, Cristo Jesus, se expressa por meio da revelação especial. A Bíblia Sagrada, a Escritura, é o fundamento revelado por Deus para acompanhar materialmente a igreja ao longo da sua história. Deus sempre esteve presente com o seu povo, mas Ele fez questão de fazer escrever a sua vontade, para que o povo tivesse algo material a respeito da vontade de Deus. O que quer dizer o Senhor? Leia-se o texto. O Senhor, que é imutável, apresentou ao seu povo, apresentou à humanidade, em verdade, mas o seu povo é que atenta para a sua vontade, aquilo que Ele desejou e revelou a nós, a Escritura Sagrada. Assim sendo, vamos observar aquilo que as Escrituras nos dizem e vamos começar a ver isso pelo Novo Testamento mesmo. Nós poderíamos começar pelo Antigo Testamento, mas gastaríamos tempo demais. Uma coisa é certa, precisamos fazer aquilo que Jeremias ensina no seu 6º capítulo.
Precisamos voltar às veredas antigas. Precisamos de reforma da igreja, porque as Escrituras não estão ultrapassadas, embora sejam muito antigas. E a reforma então se pautará na Escritura antiga, na vereda antiga, que é válida, e assim será para sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo e além, porque Ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fiquemos então firmes com as Escrituras e vamos observar, por favor, me acompanhe abrindo a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas em seu capítulo 4. Lucas, capítulo 4. O Senhor Jesus voltava para Nazaré. Ele havia crescido em Nazaré, era a sua cidade de crescimento. Ele foi chamado de Jesus de Nazaré, embora tivesse nascido na vila de Belém, mas foi para lá que Maria e José o levaram, ainda muito novo, e foi lá que cresceu. Então, como diz o texto aqui, a partir do versículo 16, Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Será que a palavra estava ultrapassada? Embora antiga, Isaías profetizou cerca de 7 séculos antes da encarnação do Messias. Embora antiga, estaria ultrapassada a palavra? Não. Ela estava tão atual que estava sendo cumprida naquele momento, segundo a palavra do Senhor Jesus. Ele, Jesus, era o Messias das Escrituras. E sendo o Messias das Escrituras, ele pautava as suas ordens em conformidade com a sua própria palavra. Por favor, abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 14. João, capítulo 14, e acompanhe a leitura dos versos 21 a 24. Veja em que é que o Senhor Jesus vai fundar a sua relação com seus discípulos. Ele colocará 2 termos em paralelo, como causa e consequência. Verifique comigo. A partir do versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Causa: amar ao Senhor Jesus. Consequência: obedecê-lo. Obedecê-lo em quê? Na sua palavra. A palavra do Senhor Jesus, que, como podemos ver no Sermão do Monte, é uma palavra que tem uma vinculação com a piedade, com a devoção ao Deus verdadeiro e que resulta em ações, resulta em cuidado do próximo, resulta em zelo da própria moral, resulta no anúncio do Evangelho, mas tudo isso em conformidade com a doutrina,
com a palavra dele. Aquele que me ama obedece a minha palavra, diz o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, seguindo pelo caminho da sua unção, indo até a cruz, morrendo na cruz do Calvário, expiando pecados, segundo a palavra, o Senhor Jesus, então, vai, ressurreto, falar aos seus discípulos. E nós podemos ver lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, a ênfase que ele dá à palavra. Lucas 24, a partir do 44, a seguir Jesus lhes disse, ressurreto dos mortos, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, o Senhor Jesus diz que a seu respeito havia escritura na lei 1500 anos antes da encarnação, nos profetas em cerca do século VIII até o século V antes de Cristo, nos salmos, na poesia judaica, quanto aos salmistas, por exemplo, Davi, escrevendo os seus poemas de adoração ao Senhor no século X antes de Cristo. Tudo coisa antiga, mas não ultrapassada, coisa válida. E com base nisso ele diz que era assim que estava escrito a respeito do seu padecimento. O Cristo deveria padecer segundo as Escrituras, deveria ressuscitar segundo as Escrituras. E ele então diz que o seu nome deveria ser anunciado, e em seu nome pregado arrependimento para perdão de pecados em todo o mundo. E que, para tanto, aqueles que eram testemunhas, os seus discípulos, deveriam aguardar pela promessa, pela palavra dita em garantia por parte do Pai, promessa a respeito do Espírito Santo. Então os discípulos esperaram, como se vê em Atos capítulo 1, e foram capacitados, assim como a igreja verdadeira é capacitada na pessoa do Espírito Santo, como se registra desde Atos capítulo 2. A palavra do Senhor, antiga, se cumprindo, jamais ultrapassada. É assim, seguindo o ensino do Senhor Jesus, como ele disse aqui no texto de Lucas, como ele disse no texto de Mateus 28, dizendo que ele tinha toda a autoridade sobre toda a criação, sobre os céus e a terra. Ele então determina, vão, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Esta, a ordem de Jesus, esta palavra que por amor a Jesus os seus discípulos obedeciam e devem obedecer hoje ainda, é a palavra que se comunicava pelos apóstolos aos novos discípulos. Foi assim que em Atos 2, capacitados pelo Espírito Santo, os discípulos, agora apóstolos, enviados por Cristo, vão, conforme diz em Atos 2,42, perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tudo fundado no ensino de Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A doutrina dos apóstolos, fundamento para a Escritura e para a prática, para a vida, coerente com a doutrina. Podemos ver que isto aconteceu com estes aqui e aconteceu com outros que viriam depois.
O exemplo de Paulo, que foi convertido conforme o registro do capítulo 9 de Atos, tem então a sua manifestação histórica diante da igreja. E a título de exemplo, podemos verificar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos seus capítulos 11 e 15, o que Paulo dizia a respeito do que havia recebido e do que transmitia então para a igreja. Veja lá comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim então o apóstolo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e segue ensinando a respeito da instituição da ceia. Acabamos de ler lá em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Veja que ele está ensinando aqui aquilo que era mencionado lá, doutrina dos apóstolos, que ele recebeu do Senhor. E esse recebimento do Senhor, sim, pode ter sido uma revelação direta do Senhor, mas, com toda a franqueza, creio que tenha sido transmissão continuada dos apóstolos, ensinando aos discípulos, e estes a novos discípulos, até que chegasse em Paulo. E você vai verificar que o registro de Paulo em tudo se coaduna ao registro de Lucas. Lucas, que teria aprendido a respeito do Evangelho com suas pesquisas, veja Lucas capítulo 1, versos 1 a 4, e com o próprio apóstolo Paulo. A doutrina dos apóstolos sendo comunicada, sendo fixada, sendo registrada, está escrita, é a Bíblia Sagrada no Novo Testamento. E da mesma maneira vai dizer Paulo, não apenas a respeito da morte do Senhor, com a instituição da ceia, mas também da ressurreição do Senhor. E vá, por favor, ao capítulo 15 comigo, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e veja, por favor, os versículos 3 e 4. Diz Paulo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a mesma palavra de Cristo em Lucas capítulo 24. Conforme as Escrituras, convinha que ele padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Aqui está Paulo repetindo a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que fundamenta a prática cristã, coerentemente fundamenta a prática cristã. Essa doutrina não foi apenas transmitida, ela foi preservada. E eu peço que você vá comigo à segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 3, e aquele texto tão lido e tão importante. Diz Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, doutrina dos apóstolos, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele pode estar mencionando tanto o Antigo Testamento quanto os documentos do Novo já escritos. O ponto aqui é que ele sabia as sagradas letras, escrituras, que conduziam para Cristo, assim como Cristo se utilizou delas para demonstrar a efetividade, a validade do seu ministério. Paulo também se utilizava delas para demonstrar para Timóteo: você aprendeu o Evangelho, você conhece as Escrituras, permanece naquilo que aprendeste. E então ele diz a partir dos 16: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão. Veja, para que ensinar e repreender se tudo isso muda?
é ultrapassado. Por quê? Porque não é ultrapassado, é antigo, mas é válido, é a palavra de Deus, é para hoje. Seus princípios não mudaram. Não aceitamos como cristãos aquilo que Deus rejeita. Nós precisamos nos submeter a Deus. E a revelação registrada é a que deve ser observada pela igreja, sem emendas, sem novidades, sem adaptações. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Pare de andar neste caminho, ande no caminho correto, coerente com a doutrina. Para a educação na justiça, ensinando os novos, ensinando as crianças, assim como Timóteo havia aprendido as Sagradas Letras, a caminharem segundo as Escrituras. E para que isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é conforme as imaginações dos homens, mas é conforme a revelação de Deus. É conforme a Escritura. Como pecam aqueles que deturpam a Escritura, que a desqualificam. A palavra foi dada por Deus, a palavra foi valorizada pelo Messias, a palavra foi comunicada pelo Messias, e aqueles que o amam obedecem a sua palavra. E essa palavra comunicada pelo Messias foi comunicada pelos apóstolos, tomada agora como a doutrina dos apóstolos, aquela recebida da parte de Deus na pessoa de Jesus. E essa mesma doutrina agora é transmitida a Timóteo, e é dito a Timóteo: Timóteo, permanece na palavra. E essa palavra que foi comunicada a Timóteo também deveria ser comunicada a outros. Veja, por favor, na mesma segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Timóteo havia recebido de Paulo? A Escritura. O que ele deveria transmitir a outros idôneos, fiéis? A Escritura. A Escritura, apta para ensinar, repreender, corrigir, para colocar as pessoas em conformidade quanto ao conhecimento, quanto ao entendimento segundo a luz do Espírito, para a honra e glória do Senhor nas boas obras nesta terra. Doutrina recebida, mantida, transmitida, doutrina memorizada, a fim de que as pessoas ficassem com a palavra facilmente em sua mente e pudessem se recordar daquilo que havia sido lido, daquilo que havia sido pregado, do registro que nem todos tinham em suas mãos. Sim, algumas fórmulas foram apresentadas para facilitar esta memorização, para que as pessoas não se desviassem da verdade. Veja, por favor, a primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Primeira de Paulo a Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Os crentes se submetem a Deus, se submetem à sua palavra, mas com que critério? A partir da comprovação da palavra concedida pelo próprio Deus no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova da veracidade da palavra. Assim como a palavra anunciou a Cristo, Cristo comprovou a palavra, porque Ele é o cumprimento da promessa do Pai. Logo, todos aqueles que creem no Deus verdadeiro, que se submetem ao Deus verdadeiro, o fazem em Cristo Jesus, cujo ministério está aqui resumido. Ele foi manifestado em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A
palavra de Deus entre nós. Ele foi justificado em espírito, viveu de maneira santa e impecável toda a sua existência encarnada. Assim foi a cruz, o justo no nosso lugar. Assim morreu pelos nossos pecados. Assim foi sepultado e enfrentou então o Hades, a sepultura no lugar do seu povo, o afastamento da pessoa humana do ser eterno e divino. Mas não permaneceu assim, porque era justo e justificado no Espírito, ressuscitou dentre os mortos. Veja, encarnação, humilhação, ressurreição, aqui. E depois contemplado por anjos, ressurreto dos mortos, em glória, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e chegando até nós aqui hoje, 2020 anos depois, estamos aqui falando do Senhor Jesus entre os gentios, entre povos que não têm origem judaica, pregado entre os gentios, crido no mundo e ao longo da história tem sido pregado em todo o mundo e ainda alcançará todas as nações, para que, crido no mundo, venha novamente o nosso Senhor e recebido na glória. Eis que o nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus, como está no registro de Atos capítulo 1, e de lá voltará da maneira que subiu. Memorização da doutrina que não passa, está na mente das pessoas, com essas estratégias facilitadoras de memorização. A partir disso, então, podemos voltar uma vez mais para a epístola de Paulo a Tito. Essa semana foi por meio dessa epístola que a mentira foi pregada. Não porque a epístola de Paulo a Tito fala mentira, não, mas porque a verdade, quando descaracterizada, se transforma em mentira. E foi isso que foi feito com a epístola de Paulo a Tito nesses últimos dias. Mas é assim sempre. Cada hora é um texto que é atacado. Cada hora é um texto que tem a sua validade, a sua origem, a sua integridade questionada. Há séculos é assim e continuará sendo. O Senhor Jesus será questionado a respeito até mesmo da sua existência. Dirão que jamais existiu alguém chamado Jesus. Que dizer então da Bíblia Sagrada? Vão dizer que é um texto misturado, que é um texto adulterado. E vão fazer o que foi feito mais uma vez, por mais um falso profeta, utilizando-se da verdade para falar a mentira, lembrando de Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, que se utilizou da palavra da verdade de Deus para dizer a mentira para Eva. A palavra ou é pregada com fidelidade para a glória de Deus, a edificação da igreja, ou ela é instrumento para o mal. Paulo, então, volto a ler quanto à missão. E vou ler aqui novamente os versos 1 a 4, como fizemos no início desses trabalhos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Veja, Paulo não tem autoridade sobre nada, para criar nada. Ele é escravo de Deus, enviado por Jesus para, diz o texto, promover a fé dos eleitos de Deus. Essa é a primeira coisa que ele quer promover, a fé. Mas fé em quê? Crer em quê? Na palavra. Crer naquilo que o Senhor Jesus trouxe, cumprindo as Escrituras do Antigo Testamento e demonstrando que aquilo que se registrava a respeito dele no Novo era a verdade. Então, promover a fé dos eleitos de Deus e promover também o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Conhecer a verdade completamente, conforme o que? Alguém poderia perguntar. Conforme a revelação, conforme o que Deus deu a conhecer, conforme o que Deus fez registrar, conforme as Escrituras Sagradas.
conforme tudo aquilo que se refere a Cristo Jesus, segundo a verdade revelada e registrada. E é por isso que é dito aqui com muita clareza, segundo a piedade, nos remetendo novamente à primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque grande é o mistério da piedade. Então aqueles 6 itens são apresentados quanto ao ministério de Jesus Cristo. Sim, pleno conhecimento da doutrina da redenção em Cristo Jesus. E ele segue no 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu algo e não pode faltar. Ele cumpre, tem cumprido e cumprirá. E como ele dá a conhecer essa sua promessa, para que alguém possa verificar o seu cumprimento? Por meio da revelação, por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra. E vem o 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Cumprida a promessa de redenção em Cristo, foi entregue o encargo do anúncio da promessa cumprida aos seus pregadores, aos apóstolos, àqueles que tornaram-se pastores e que, por conta destes e de seus sucessores, carregando a palavra revelada, trouxeram até os nossos dias a palavra de Deus, entregue por mandato do Senhor, confiada por Ele a Paulo, confiada a Tito, na sequência. Observe, versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo não passava as suas impressões sobre nada. Ele pregava a palavra e a aplicava aos contextos, mas sempre em coerência com a doutrina. E assim dizia que Tito deveria fazer. Não há novidades, há aplicações da doutrina às práticas de hoje, assim como se fez ontem e que se fará amanhã. Sem novidades. Assim, pela graça de Deus, vimos algumas evidências de que a igreja atual ainda carece de reforma, de uma reforma, como vimos no encontro da semana passada, que deve se manifestar em cada vida convertida por Cristo. Cada um dos crentes deve buscar, segundo o poder do Espírito Santo, na palavra, ser discípulo de Jesus. Sem novidades. E esta reforma das nossas vidas, segundo as Escrituras, é que fará da igreja algo forte, poderoso nas mãos de Deus, para impactar este mundo. Andarmos segundo a vontade de Deus. E cremos que, como Deus é soberano, isto acontecerá, preservando o seu povo, iluminando as trevas deste mundo, até que o nosso Deus, em Cristo Jesus, venha nos buscar. Deus abençoe a igreja, Deus a fortaleça e conceda que os seus ouvidos estejam voltados somente para Deus e aos seus pregadores, segundo a palavra de Deus, sem distorções, sem astúcia, sem adultério, sem ferir a verdade. Amém. Convém, fica bem adorar.
cheio de amor, Cristo salva e sustenta com mão poderosa, seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama e inflama de amor e pela obra renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, concede-nos a Tua graça, a fim de que, ó Deus Santo, caminhemos segundo a Tua vontade. Te obedeçamos, Senhor Deus, por amor. Devolvamos, Senhor Deus, a Ti toda aquela graça que depositaste sobre nós, totalmente imerecida. Todo o Teu amor que colocaste sobre nós, pela mediação de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tens feito sobre nós, nos preservando, que nós devolvamos, Senhor Deus, que nós respondamos, Senhor Deus, de maneira tão pobre, tão falha, mas por causa de Cristo cremos aceitável na Tua presença. E que isso seja feito segundo a Tua vontade, logo cremos segundo a Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, ó Deus. Pedimos-Te, com o perdão dos nossos pecados e sob o poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome e anúncio de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito sejam sobre o Seu povo. Amém.